Isso, de alguma forma, traz de irregularidades na relação sexual, irregularidades de parceiro ou posição. A biosistemática da natureza não é apenas desconexa, ela é incoerente. Então, o que exatamente ela quer que o narrador entenda sobre o fundamento da pecaminosidade da cópula entre pessoas do mesmo sexo ou sobre sua conexão com pecados adjacentes? Opa! A biosistemática não é articulada o suficiente para dar uma resposta à pergunta. Então, você percebe que ali ela expressa 7 perversões, e então vai trazer o mito de Narciso e falar sobre a questão problemática da prostituição masculina, mas ela não vai articular o suficiente para fazer com que se entenda o fundamento da problemática dessa pecaminosidade. Por que é pecaminoso esse tipo de cópula? Nenhuma explicação mais clara pode ser encontrada na história da natureza sobre a queda de Vênus. A história parece bastante simples. Deus confiou à natureza a regulação da reprodução, a constante produção de novas cópias da natureza animal. A natureza não podia fazer o trabalho sozinha e, de qualquer forma, preferia ficar na corte celestial em vez de ficar na periferia cósmica. Assim, ela delega a tarefa de reprodução a Vênus, juntamente com seu marido Ímen e seu filho Desejo. Então, veja que esses 3 é que vão ser responsáveis pela reprodução aqui, né? Enquanto a natureza fica de boas, né? Vênus já havia se mostrado uma artesã habilidosa e a natureza lhe deu instruções elaboradas sobre acoplamentos permitidos e não permitidos. Então, veja que nessa alegoria, a natureza vai dizer para Vênus quais relações são permitidas, que ela pode causar de boas, né? O que Vênus sofre é uma desordem do desejo, uma interrupção do seu desejo de continuar obedecendo a tediosa regularidade estabelecida para ela. Então, basicamente, ela quer variar, tá? Da mesma forma, o narrador interrompe a história da natureza justamente quando Vênus está fazendo bem o seu trabalho. Ele interrompe com sua pergunta sobre a natureza do desejo. A resposta teatral que lhe é dada é que o desejo é o princípio da metamorfose, pelo qual as coisas se tornam seus opostos. O desejo faz com que os corpos sejam diferentes do que deveriam ser. Vênus foi infectada pelo desejo, a mãe vencida pelo filho. Ela sucumbe ao impulso de fazer as coisas de forma irregular. Então, o desejo acaba sendo representado como a ideia de você se tornar o oposto do que você deveria ser. Tá? As regras detalhadas da cópula estabelecida pela natureza são violadas devido ao desejo da diferença. Os pecados de Vênus, em suas várias categorias, são pecados de infertilidade, e isso é importante notar, tá? Que a questão pecaminosa vai girar em torno da infertilidade. Parece não haver nenhum pecado especial ligado à cópula entre pessoas do mesmo sexo, além do problema da infertilidade. Mas nesse caso, a história não acrescentou nada à biosistemática. Então, você vai ver que a única questão que vai girar em torno da problemática de cópula entre pessoas do mesmo sexo é por causa da infertilidade. A escrita se desviaria imediatamente para a reprodução ilícita. Como os seres humanos podem ser culpados se seus casais se desviarem do caminho? A natureza diz que a única maneira de combater a devastação do desejo é fugindo dele. A própria natureza parece ter colocado uma capacidade de metamorfose ou transmutação das coisas. A possibilidade de cópula esportiva é inerente aos corpos. Então, é como as coisas são feitas porque foram feitas para serem assim. Então, não é algo que possa ser mudado. Nem toda união irregular é infértil. Pelo contrário, a própria lista da natureza faz alusão a nascimentos
Adonis de Mirra e até mesmo nascimentos monstruosos, o Minotauro de Parsifaé, né?